Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos resolver algumas questões para desenvolver essa habilidade aqui, de identificar a localização de números racionais na reta numérica. Eu sou a professora Thaisa Calou. Pronto! Nessa primeira questão diz o seguinte: nas aulas de matemática, aprendeu-se que os números racionais podem ser representados por pontos igualmente espaçados sobre uma reta. Os pontos A e B representam dois números racionais positivos. Observando a reta numérica abaixo, se conclui que a soma de A mais B é igual a... Então, a gente precisa encontrar o valor de A e de B. De início, vamos observar como foi construída essa reta numérica. A gente observa que ela foi separada em unidades, né? No caso, em números inteiros. A gente tem o zero como referência, os inteiros positivos 1, 2, 3, 4 e os inteiros negativos menos 1, menos 2, menos 3. E ainda a gente observa que entre um inteiro e outro foi dividido em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. Como o ponto A é esse daqui e o ponto B é esse daqui, a gente precisa saber quanto vale cada uma dessas partinhas. Então, vamos ver. Uma unidade que eu vou dividir em 4 partes iguais, vai me gerar essa divisão. 1 dividido por 4. A gente tem que usar aquele artifício de colocar o 0, e aqui eu posso acrescentar um 0. Beleza. Qual número eu multiplico por 4 que dá 10 ou próximo de 10? O 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Daí, acrescento mais um 0. Qual número eu multiplico por 4 e dá 20 ou próximo de 20? O 5. Beleza? Então, menos 20. 20 menos 20 dá 0. Chego no meu resto da divisão e descobri que cada parte dessa vale 0,25. Então, vamos ver quanto vai valer o meu ponto A. Aqui eu já sei que eu tenho uma unidade. E eu vou somar com essa outra parte, que é 0,25. E vai resultar em 1,25. Já no ponto B, eu já sei que tenho 3 unidades. Então, vai ser 3 unidades mais 3 vezes esse valor que eu encontrei de 0,25. Daí, vamos fazer de cabeça, né? Exercitar o cálculo mental. 3 vezes 0,25 vai dar 0,75. E mais 3, 3,75. Agora, resta a gente somar A e B. 1,25 mais 3,75. 5 mais 5, 10, vai 1. 7 mais 2, 9, mais 1, 10. 0 vai 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. 5,00. Logo, A mais B é igual a 5, que corresponde à alternativa D. Beleza. Segunda questão. Π é o nome dado ao quociente entre as medidas da circunferência e do diâmetro de um mesmo círculo. Esse número possui infinitas casas decimais, porém, não possui um período que se repita. O valor de π é aproximadamente 3,141592. Π é um número irracional. Beleza. Observe as setas Z, Y, X e W na reta numérica acima. Perdão. Então, vamos observar essa reta numérica aqui. Beleza. A seta que aponta para a localização aproximada de π é... Então, como é que eu faço para identificar esse número que foi dito, né, que vale π, na minha reta numérica? Eu vou observar esse número 3,1411592. Eu sei que ele é um número um pouco maior do que 3. Então, vamos identificar inicialmente o 3 aqui na reta numérica. Beleza. Então, ele é um pouquinho maior do que 3. E corresponde a qual ponto? Ao ponto X. Então, a resposta é letra B, ponto X.
Beleza, nessa terceira questão. A figura abaixo mostra os pontos P e Q, que correspondem a números racionais e foram posicionados na reta numerada do conjunto dos racionais. Os valores atribuídos a P e Q, conforme suas posições na reta numérica acima, são... Beleza, vamos observar como é que foi construída essa reta numérica. Foi separada em décimos, né? A gente tem aqui o zero e temos menos 0,5. Então, a gente observa também que eu tenho aqui 5 espaços entre o menos 0,5 e o zero. Aqui um espaço, 2 espaços, 3, 4, 5. Então, eu posso concluir, né, que aqui vai ser menos 0,4, menos 0,3, menos 0,2 e menos 0,1, até chegar ao meu zero. E aqui a gente ainda poderia dizer que é 0,1. Então, a gente observa, né, que o ponto P vai ser menos 0,3 e o ponto Q menos 0,2. Então, o gabarito é a letra B. Beleza. Próxima questão. A receita de bolo de Ana Maria diz que é preciso usar 3/4 de xícara de farinha. O valor correspondente a 3/4 na reta numérica acima é qual letra? Então, a gente, para saber, né, onde é que vai ficar essa fração na reta numérica, a gente precisa encontrar o valor decimal que corresponde a essa fração, porque assim eu vou saber um valor aproximado, né, para essa fração. Beleza. Então, como é que a gente transforma uma fração em número decimal? A gente divide o numerador pelo denominador. Então, 3 dividido por 4. Daí, 3 dividido por 4. Como 3 é menor do que o 4, eu vou usar aquele artifício de usar 0, e acrescentar um zero aqui. Beleza. Agora sim, qual número multiplica por 4 que dá 30 ou próximo de 30? O 7. 4 vezes 7 dá 28. Que subtraindo de 30, resta 2. Novamente, o 0. Qual número eu multiplico por 4 que dá 20, ou próximo de 20? O 5, que dá exatamente 20. E chego no meu resto da divisão. Então, 3/4 equivale a 0,75. Então, como é que eu vou saber onde é que está esse 0,75 na minha reta numérica que está aqui disposta em unidades? Eu vou observar, né, que 0,75 é um número que é maior do que 0, mas, por outro lado, é menor do que 1. Então, ele vai se encontrar entre 0 e 1. E qual é o ponto que está entre 0 e 1? O ponto B. Então, o gabarito é a letra B. Olá, pessoal, eu sou a professora Daniela e vou dar continuidade aqui à resolução das questões. A próxima diz o seguinte: abaixo, representamos na reta numérica os números x, y, z e 0. É correto dizer que... Então, vamos lá analisar cada uma dessas alternativas. Vamos lembrar que na reta numérica, os números que ficam à direita do zero são os números positivos, certo? E os números que ficam à esquerda do zero são os números negativos, tá bem? Então, vamos lá. A letra A diz que y é maior que z. Isso é correto? Ó, o y está aqui, do lado negativo da reta, e z está do lado positivo. Então, z, por ser um número positivo, ele vai ser maior que y, que é um número negativo. Logo, a letra A é falsa. A letra B diz y menor que x. Será que isso é verdade? Ó, quando a gente está analisando a reta numérica, essa parte onde ficam os números negativos, o que é que acontece? Nos números negativos, quanto mais próximo do zero ele estiver, maior ele é um número. Então, observem aqui que o y ele está mais próximo do zero do que o x. Logo, o y, na verdade, ele vai ser maior
que x, e não ao contrário, como afirma a letra B. Então, a letra B também é falsa. A letra C diz que x é maior que zero. Isso é verdade? Não vai ser verdade. Ó. Como a gente já viu, o x ele está à esquerda do zero. Significa que ele vai ser um número negativo. Se ele é um número negativo, ele é um número menor que zero. Então, x é menor que zero, logo a letra C também é falsa. Certo? E a letra D diz que Z é um número positivo. E isso é verdade pelo que a gente discutiu no início da questão. Todo número que fica à direita do zero na reta numérica é um número positivo. Logo, a letra D é a alternativa correta. A próxima questão diz o seguinte. Joana e seu irmão estão representando uma corrida em uma estrada assinalada em quilômetros, como na figura abaixo. Joana marcou as posições de 2 corredores, com os pontos A e B, como estão representados aqui nessa reta numérica. Esses pontos A e B representam que os corredores já percorreram, respectivamente, em quilômetros. Então, a gente quer saber qual valor aqui esse A representa e qual valor que essa letrinha B aqui representa, certo? Então, vamos lá. Observem que o ponto A ele está entre 0 e o 1, certo? E está exatamente na metade. Como a gente pode analisar, aqui a distância do 0 até 1 é exatamente uma unidade. Nesse caso, seria 1 quilômetro. Então, o ponto A seria o quê? 1 dividido por 2. Observem que o A está exatamente aqui na metade desse percurso, entre 0 e 1. Isso também é igual a 0,5 quilômetros. Se a gente transformar essa fração em um número decimal, nós encontraremos 0,5. Basta apenas dividir 1 por 2, que é igual a 0,5, certo? Então, já encontramos aqui. Ó. Vamos analisar as alternativas. Observem que pode ser a alternativa A, como também pode ser a alternativa C. Tá vendo aqui, ó, representado por 1/2, e 1/2 e 0,5 são equivalentes. Por isso, pode ser uma dessas duas alternativas. Vamos lá analisar, então, qual seria a posição do pontinho B. Observe que ele está entre 1 km e 2 km. Então, tem que ser um número maior que 1 e, ao mesmo tempo, menor que 2. Então, ó, a gente pode dividir esse espaço aqui entre 1 e 2 em 4 partes iguais, certo? Assim como a professora Thaisa fez numa questão anterior. E como ela já viu com vocês, cada partinha dessa equivalia a 0,25. Então, aqui seria 1,25, né? Porque eu vou somar com 1. Aqui seria 1,5, porque eu somaria mais 0,25 a esse valor anterior. E aqui seria 1,75, né? Basta você pegar 1 e dividir por 4, vai encontrar 0,25 e ir somando aqui de 1 por 1, certo? Daí, observem que o B está representado exatamente no ponto 1,75. Se a gente for analisar as alternativas lá que nós discutimos que poderiam ser corretas, não pode ser a letra C, porque fala 2,75 e o ponto B está antes do quilômetro 2. E significa que tem que ser um número menor que 2. Por isso que a letra C também é falsa. E vai ser a letra A, ó, 1 e 3/4. Se vocês forem analisar, o B está exatamente, ó. Aqui seria 1/4, a gente não dividiu essa unidade aqui em 4. Então, aqui seria 1/4, 2/4, 3/4. É a mesma coisa. Logo, a resposta correta seria a letra A. A próxima questão diz o seguinte. Na reta abaixo, os números indicados por A e B são respectivamente. Então, aqui nós temos uma reta numérica e temos os pontos A e B posicionados nessa reta. Nós devemos descobrir, né, que valor cada um desses pontos representa. E vamos analisar aqui. Ó. Nós temos 2,38, 2,39 e 2,4. Vamos iniciar aqui com esse ponto A. Ele está entre 2,38 e 2,39.
Se a gente for observar, existem 10 partes iguais entre esses dois números, certo? Isso significa, então, que vai aumentando de milésimo em milésimo. Por exemplo, esse primeiro ponto aqui seria 2,381. Aqui seria 2,382 e assim sucessivamente. Logo, esse ponto A seria o quê? 81, 82, 83, 84, 85. Só utilizando a terminação para ser um pouco mais rápido. Então, esse ponto A seria igual a 3,385. Então, de cara, a gente já pode descartar a letra D, certo? A lógica aqui é a mesma. Nós temos o ponto B que está depois do ponto 2,4, que é a mesma coisa de 2,40, né? Observem que a reta está repartida da mesma forma. Então, nós temos o acréscimo de 1 milésimo a cada parte dessa. Então, se aqui é 2,40, aqui seria 2,401, como aconteceu lá. Aumentei de 1 em 1 milésimo. E a letra B seria 2,402 milésimos, que nessa questão corresponde à letra B. Próxima. A professora pediu que seus alunos representassem um número raiz de 57 numa reta numérica. Entre quais pontos da reta numérica os alunos devem representar esse número? Então, para analisar isso, a gente precisa relembrar lá das raízes quadradas que são exatas. Quais são elas? Raiz de 1, que é 1. Raiz de 4, que é 2. Raiz de 9, que é 3. Raiz de 16, que é 4. Raiz de 25, que é 5. Raiz de 36, que é 6. Raiz de 49, que é 7. Raiz de 64, que é 8. Vou botar aqui. Raiz de 81, que é igual a 9. E a raiz de 100, que é igual a 10. Então, vamos analisar, eu quero aqui a raiz de 57. 57, no caso, vai estar entre quais raízes aqui? Entre a raiz de 49 e a raiz de 64. Logo, o resultado dessa raiz vai estar entre os pontos 7 e 8 na reta numérica, que nessa questão aqui corresponde à letra B. Aqui está a nossa referência. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.